Shalom, Adonai, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Prezados amigos e ouvintes da Palavra de Deus, eu quero ler 1 Samuel, capítulo 10. Samuel, o título da mensagem: Samuel unge Saul como rei. Veja que Deus não mandou Samuel ungir Saul como rei. Samuel ungiu Saul como rei pela vontade do povo de Israel. Samuel unge Saul como rei. Então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça, beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? 2. Ausentando-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim. E as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? 3. E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus até Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. 4. E te perguntarão como estas, e te darão 2 pães que tomarás das suas mãos. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade encontrarás um grupo de profetas que desce do altar do monte e trazem diante de si saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Veja que Saul foi ungido como rei de Israel, foi ungido por Samuel, o profeta Samuel. Mas será que Samuel ungiu pela vontade de Deus?
ou pela vontade de Israel. 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles, tornar-te-ás um outro homem. E há de ser que quando estes sinais acontecerem, faze o que tens de fazer, porque Deus é contigo. Saul, quando ele estava fazendo a vontade de Deus, ia tudo bem com o povo de Israel, mas depois Saul começou a sair da presença de Deus, e Deus olhou do céu à terra e viu que Saul estava fora dos caminhos dele. Saul estava fazendo do jeito dele e não do jeito de Deus. E Deus não se agradou de Saul e começou a procurar o filho de Jessé, Davi. Então Deus mandou Samuel ungir a Davi, rei de Israel. Viu? O povo de Israel é que procurou, é que escolheu Saul como rei deles. No verso 8, versículo 8, tu porém descerá antes de ti a Gilgal, depois eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para oferecer ofertas pacíficas ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceriam naquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. 11. E aconteceu como todos os que antes conhecia viram que ele profetizava com os profetas, então disse o povo, cada um ao seu companheiro, que é o que
o que sucedeu ao filho de Quis está também Saul entre os profetas. 12. Então um homem dali respondeu e disse: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em Provérbios, está Saul também entre os profetas. 13. E acabando de profetizar, foi ao altar do monte e disse: o tio de Saul a ele e ao seu moço, aonde foste? E disse ele: a buscar as jumentas, porém vendo que não aparecia, fomos a Samuel. 16. E disse Saul a seu tio: declarou-nos na verdade que as jumentas foram encontradas, porém o negócio do reino de que Samuel falará, e não lhe declarou. Meus prezados, está aí, Samuel ungiu Saul como rei de Israel. Mas foi pela vontade do povo, porque o povo Israel estava pedindo um rei, e Samuel foi orar a Deus, e Deus disse a Samuel: ouve a voz do povo. Deus mandou Samuel ouvir a voz do povo. E Samuel ouviu a voz do povo, e ele foi ungir Saul como rei. Veja aqui, olha, então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e beijou-o. Então Saul foi ungido a rei de Israel. Mas antes disso, Samuel foi orar ao Senhor, porque Israel estava pedindo um rei. E Samuel ficou indignado com estas palavras, e ele então foi dobrar o seu joelho e orou a Deus, pedindo a Deus a direção e a sabedoria. Então ele ungiu Saul como rei de Israel. Mais para frente você vai ver o que Deus vai fazer que Samuel unge Davi como rei de Israel. Depois de Saul vem
Davi, rei de Israel. Depois de Davi veio seu filho Salomão. Viu? É por isso que nós temos que orar muito, pedir a Deus a sabedoria, a direção para nós escolher o representante da nação brasileira, e nós temos que orar, entregar a nação brasileira nas mãos de Deus, para que Deus venha trabalhar na vida desta nação brasileira. Se nós não orar, como Deus vai agir? Então nós temos que orar e muito, viu? Orar muito mesmo, porque não sabemos o que vem por aí depois. Acontece que, porque tem a direita e a esquerda. Veja que quando Pilatos foi apresentar Jesus Cristo, ele ia açoitá-lo e depois soltar. Mas para o dia da Páscoa, deveria ser solto. Então Pilatos apresentou Jesus e Barrabás. E acontece que o povo escolheu quem? Barrabás. Barrabás, ele era um bandido que estava preso, um criminoso, estava preso, e o que o próprio povo do mestre crucificaram ele. Eles pediram Barrabás. O que foi que eles pediram? Eles pediram um bandido, eles pediram morte, porque Barrabás era criminoso e ladrão. Então eles pediram Barrabás, solta-nos Barrabás, e Jesus crucifica. Eles pediram para soltar Barrabás e pediram para crucificar Jesus. Eles mesmos rejeitaram rejeitaram o Messias deles e crucificaram para soltar Barrabás. E agora, até hoje, eles estão esperando o Messias. Acontece que o Messias já veio e eles mesmos crucificaram, viu? E Jesus Cristo foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos e estará voltando para buscar a sua igreja. E o povo israelita estão esperando o Messias até hoje.
Acontece que o filho de Satanás, o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, ele vai se fazer que é o Messias, mas o povo de Israel vai ver que ele não é o verdadeiro Messias. O anticristo vai enganar. Israel vai ser salvo depois da igreja. Viu? Vão ser salvos depois da igreja. Então eles pediram Barrabás, porque Barrabás ele era da esquerda e Jesus Cristo da direita. Jesus Cristo está no céu, assentado à direita do nosso Pai Celestial, e Satanás, ele é da esquerda, ele é o esquerdista, e Jesus Cristo é a direita. Viu? Procure analisar o que você quer nesta eleição de 2022, porque a eleição ela não é de agora, é desde o princípio do mundo, desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo já existia já existia rei. Então é de lá que veio a política, desde a fundação do mundo. A política não é de agora, é desde a fundação do mundo que existe estas coisas. Então, se você analisar nesta mensagem que Samuel unge Saul como rei, viu? E Deus deixou. Ouve a voz do povo, vá ouvir a voz do povo, porque Saul não foi escolhido por Deus, foi escolhido pelo povo de Israel. Então, no mesmo capítulo 10, o vídeo vai ser longo, um pouquinho. Veja bem aqui, no mesmo capítulo 10, 1 Samuel, no versículo 17, o título é: O povo escolhe Saul como rei. O povo escolheu Saul como rei. Veja, no versículo 17, convocou, pois, Samuel o povo. Samuel convocou o povo. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa. 18. Ele disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor Deus de Israel:
Eu fiz subir a Israel do Egito, livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimia. Veja, presta atenção. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. Ele tendes falado, põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde vós perante o Senhor pelas vossas tribos e segundo os vossos milhares. 20. Tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos, formou-se a tribo de Benjamim. 21. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Aqui no versículo 22, tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. 23. E correram e o tomaram dali e puseram no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. 24. Então disse Samuel a todo o povo: vede já a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse: viva o rei! E 25. E declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu-o num livro e pô-lo perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. 26. E foi também Saul à sua casa em Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujos corações Deus tocará. 27. Para encerrar, mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presente, porém ele se fez como surdo. Viu? Olha, o povo de Israel escolheu Saul como rei. Viu? E Samuel convocou, pois, o povo ao Senhor em Mispa. Viu? Deus tirou o povo, livrou o povo de Israel, livrou o povo lá da terra do Egito, abriu o mar vermelho para eles atravessar em caminho seco, e eles rejeitaram a Deus
e foram escolher um rei. Viu? Foram pedir a Samuel um rei. E Samuel ficou indignado com estas palavras. Dá-nos um rei. Então Samuel foi orar a Deus, pedindo a direção de Deus e sabedoria. O que foi que Deus falou para Samuel? Ele disse para Samuel: vá ouvir a voz do povo. Ouve a voz do povo. Então tem que ouvir a voz do povo. Ele orou. Ele deixou um exemplo para a igreja. E nós temos que fazer conforme Samuel fez. É orar primeiro. Orar. Ele orou e Deus deu a direção. Vá ouvir a voz do povo. Então Samuel foi ouvir a voz do povo. Viu? O povo escolheu Saul como rei, porque ele já estava ungido, que Samuel ungiu Saul como rei. E aqui no versículo 17, o povo escolhe Saul como rei. Então, meus amados e prezados, é escolher um candidato que Deus possa se agradar, porque Deus está lá no céu, assentado no seu trono, olhando o que está acontecendo aqui na face da terra, porque Deus, Ele é o dono do céu e da terra, do mar e do mundo, porque Deus foi Ele que fundou o mundo, foi Ele que criou os céus e a terra e o mar, e não o homem. O homem aqui na face da terra, ele não tem nada, porque tudo é do Senhor, tudo é dele. Foi Ele que fundou o mundo, foi Ele que criou os céus e a terra e o mar. Então Ele é o dono do mundo. O homem aqui não tem nada, ele é somente o mordomo. Ele tem que cuidar e zelar, não entrar em pé de guerra por causa de pedaço de terra, porque a terra é de Deus. É de Deus, porque Deus criou os céus e a terra e colocou o homem no jardim do Éden para cultivar a terra e zelar e conservar. Mas veio Satanás disfarçado de serpente para enganar a mulher, e ele conseguiu. Ele destruiu o primeiro casamento no jardim do Éden e destruiu a família entre Caim e Abel. Esse é o objetivo de Satanás. E por aí se vai. Ele vem destruindo a família toda. Se você abrir a brecha, ele entra. Mas se você não abrir a brecha, ele não entra. O segredo é fechar a brecha para ele não entrar.
Porque o inimigo de nossas almas, ele é entrão. Ele não bate na porta. O Espírito Santo de Deus é educado e ele bate na porta. Se você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar, vai fazer uma varredura de lixo que Satanás deixou e ele vai fazer morada nele e vai transformar a tua vida. Viu? Você sabe como o inimigo de nossas almas entra? É abrindo a brecha. Se você abrir a brecha, ele vai entrar. É o que ele espera, a pessoa abrir a brecha e aí ele aproveita e entra. Ele entra. A pessoa entra no desespero, é isso que ele quer, que a pessoa entre no desespero, entre na aflição, para depois jogar lá na sarjeta, viver em situação de rua. É isso que o inimigo de nossas almas quer. Em vez de dobrar o joelho, orar a Deus, entregar os problemas nas mãos de Deus, aí não, coloca o problema maior do que Deus. Em vez de dobrar o joelho, entregar nas mãos de Deus, aí não entrega, fica resmungando, fica entrando no desespero. É isso que Satanás quer. Ele quer ver o desespero entrar na vida do homem. Aí vai agir do jeito dele. Mas se pegar, entregar nas mãos de Deus todo o problema, o desespero, Deus vai resolver os problemas de cada um. Se Deus não resolver, ninguém resolve. Mas Deus resolve. É somente crer, ter fé e confiar. E confiar. Porque Deus, Ele quer te abençoar, mas você tem que se humilhar na presença dele. Você tem que se humilhar na presença dele. Não é entrar no desespero, na aflição, na agonia, porque não vai resolver. Aí, em vez de entregar os problemas nas mãos de Deus, não, está colocando um problema maior do que Deus. Em vez de ele colocar Deus na frente, na vida dele, ele está colocando o problema. Se Deus é maior do que o problema, é só entregar os problemas da vida nas mãos de Deus, porque Ele vai resolver. Mas quando a pessoa não confia em Deus, e não crê, e não tem fé, nada Deus poderá fazer por ele. Porque o segredo é ter fé, confiar e crer. Aí sim Deus resolverá todos os problemas que está sendo difícil. É só confiar, ter fé, crer em Deus e confiar. O segredo é esse.
crer, ter fé e confiar. Entregando os problemas nas mãos de Deus, aí Ele vai resolver. Se Deus não resolver, ninguém vai resolver os problemas dele. E nem Ele mesmo resolve, porque Ele não sabe resolver, mas Deus sabe. O que é impossível para você, para mim, é possível para Deus. É possível para Deus. Então procure entregar a sua vida, os seus problemas, as dificuldades nas mãos de Deus, porque é Ele que resolve. Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor. Dê o seu like, faça assim, para o YouTube encomendar os vídeos para mais pessoas. Faça assim. Se você fizer assim, o YouTube vai ver que você gostou. Mas se você fizer assim, o vídeo vai ficar isolado e o YouTube não vai encomendar para mais pessoas. Porque você fazendo assim, o YouTube vai ver que você gostou do vídeo e vai encomendar para mais pessoas. Faça assim, por favor. Ok? Então se inscreva. Dê o seu like, então se inscreva no canal. Ajude o canal a crescer. E o canal está crescendo, está acelerando e vai acelerar até chegar aos 1000 inscritos para alcançar o objetivo. E se inscreva e ative o sino para receber todas as notificações dos vídeos. Beleza, pessoal? Então que Deus nos abençoe, muito obrigado e até lá um próximo vídeo, assim querendo Deus, e fiquem todos com Deus. Uma terça-feira abençoada com Deus.